A paz do Senhor a todos. Não é comum, né, me ver aqui na frente. E em outras oportunidades eu frequentava mais esse lugar, né? Vinha mais ao púlpito e tal. Mas faz um bom tempo que eu não subo até aqui. Mas o Senhor tem trabalhado na minha vida de uma forma tremenda. Não sou uma pessoa muito fácil. Eu acho que nenhum de nós somos, né? Mas, alguns anos atrás, eu gostava muito de entrar em polêmicas, mesmo dentro da igreja, né? Quando alguém se levanta. Eu era bem jovem, né? E eu gostava muito de pegar no pé dos pastores, né? Pegar no pé e questionar e pressionar. Os pastores não gostavam muito de mim, não, né? Mas o Senhor tinha uma obra e tem uma obra na minha vida. Como é bom quando a gente questiona as coisas, sabe? Quando a gente quer aprender mais, quer saber mais. E muitas vezes a gente pressiona uma pessoa errada que não tem muito o que dar. Isso nos traz uma certa, não mágoa, mas um certo desapontamento, né? Mas o Senhor tem trabalhado comigo. Agora um pouco mais velha, né? Velha não, velha é trapo, né? Um pouco mais de idade. A gente procura usar a inteligência espiritual. Existe essa inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual se chama Espírito Santo. Ele que nos chama a razoar. O Senhor nos chama a razoar com Ele. Não é com o pastor, não é com o obreiro, mas é direto com Ele. Venha e razoemos. Vamos conversar. Eu é que tenho a resposta para o teu coração. Eu que tenho a resposta para te dar. E eu não falei nada com Isaías, mas ele estava cantando um hino que fala sobre controlar, né? E eu já tinha colocado aqui no meu esboço. Ele é quem nos guia, nos consola e nos controla. Nós somos controlados pelo poder de Deus. O Senhor Deus é o único que não nos decepciona. Pai e mãe podem nos decepcionar. Nossos irmãos os irmãos de carne, né? Podem nos decepcionar. Os nossos irmãos da igreja podem nos decepcionar. Mas o único que não nos decepciona se chama Jesus. E Ele nos chama. Deus é maravilhoso, porque não era nada disso que eu tinha para falar, mas o Senhor coloca isso no meu coração. Ele nos chama a que nós entreguemos a Ele o controle da nossa vida. Muitas vezes nós colocamos o controle da nossa vida em tantas coisas. O controle da nossa vida no financeiro. Se hoje eu posso comprar alguma coisa, mas se amanhã eu não posso, isso já traz preocupação, já traz ansiedade e muitas vezes até abala a nossa saúde. Mas quando nós deixamos o Senhor nos controlar, como é bom a gente entrar na nossa casa, quebrar um ovinho na nossa panela, pôr um arrozinho branco. Isaías gosta muito de ovo frito. E comermos aquele ovinho frito com arroz branco, que delícia que é, né? Joga
sei lá, um temperinho em cima e põe para dentro. Que delícia que é. E louvamos a Deus por aquela refeição. Como seria maravilhoso, maravilhoso, irmãos, que nós tivéssemos esse coração de em tudo glorificar o Senhor. Em tudo, em todas as coisas, porque Ele tem o controle da nossa vida nas suas mãos. A nossa fé deveria ser, ou é, não sei, de tal maneira que o Senhor controle a nossa vida. Eu já tive uma experiência muito boa com o Senhor, há um tempo atrás. Eu estava aposentada, né? Sou aposentada. E eu falava para o Senhor, e agora? Né? O meu salário caiu pela metade, as contas não param de cair, né? Não diminui. E eu falei, Senhor, e agora? E eu estava dentro de um ônibus, né? E eu senti o Senhor falar comigo, desce. Eu falei, como descer, né? Desce. Eu desci desse ônibus, e lá estava uma placa de uma consultoria, né? Aí eu entrei naquela consultoria e coloquei todos os meus dotes, né? E aquela pessoa falou assim para mim, você é muito especializada, ó, nós estamos precisando de uma pessoa com menos bagagem. E eu falei, o que seria? Nós estamos precisando de uma babá. Eu falei, oba! Criei 2, estou criando ainda um neto, tenho uma netinha de 7 anos e minha filha está esperando outro bebê. E ela falou assim, olha, você não precisa mandar currículo assim, do nada. Você não precisa mandar currículo não, eu já vi que você é uma boa pessoa, tal. E para você ser babysitter, né? Tem uma pessoa lá na sala esperando e eu preciso urgente. Falei, tá bom, pode contar comigo. Ela chamou a pessoa com 2 bebezinhos. Um bebê de 6 meses e uma nenezinha de 4 anos. Não sabiam falar uma palavra em português. E o meu inglês é ok e tchau. Né? O meu inglês é bem pequeno. Mas aquela mulher se afeiçoou tanto a mim, né? E, conclusão, fechamos o contrato, ela me levou para casa, a menina me amou, de 4 anos. Nunca tinha cuidado de criança. O nenezinho de 4, 5 meses se adaptou comigo e foi uma bênção. E o Senhor me deu um sustento que eu precisava. A patroa, né? Uma americana que tinha acabado de chegar no Brasil. E eu olhei na estante dessa pessoa e eu vi uma Bíblia. Eu falei, é Mormon. Né? Eu pensei comigo, é Mormon, não vai dar certo esse negócio. Como é que eu vou, né? Compactuar, né? Mas eu falei, Deus, Senhor, eu vou evangelizar. Pensando assim, nessas coisas. Mas não, irmãos, ela era da igreja Calvary, frequentava a Calvary. E falava o inglês fluente, e eu arranhava o inglês. Aí ela deu um jeito lá da gente se comunicar, e foi uma benção. Trabalhei muito tempo lá, gostei muito, mas depois ela seguiu a vida dela, foi para a América. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque o Senhor está no controle da nossa vida. Você não tem um calçado chique para calçar? Compra um meia boca, ele vai durar. Você vai jogar fora ele novo ainda. Porque o Senhor vai fazer ele durar na sua mão. Não chore por aquilo que você não tem. Chore aos pés do Senhor, para que Ele controle a sua vida. E nada te faltará. Essa é a promessa do Senhor. Mas, entrando no assunto agora, né? Quem é o Espírito Santo?
Precisamos conhecer o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. É Ele que nos guia, nos controla e nos consola. Você está desconsolado? Muitas vezes as coisas não estão dando muito certo na sua vida. Coloca tudo na presença do Senhor. Tudo. Eu não disse metade, eu não disse um pouco, eu disse tudo. Coloca tudo nas mãos do Senhor. O Espírito Santo é chamado de a verdade de Deus, Espírito da verdade. Sua função é revelar a verdade de Deus. É Ele que fala conosco. É Ele que trata do nosso coração. É Ele que trata da nossa mente cansada, do nosso espírito cansado. É Ele que renova as nossas forças. Você está cansado? Descansa no Senhor. Deixa o Senhor controlar todas as coisas. Nós vemos o nosso Brasil como é que está, né? Às vezes eu falo, Senhor, o que será? Mas ao mesmo tempo o Senhor fala comigo. Está preocupada? Você está muito preocupada? Nós não devemos nos preocupar com nada. Nada dessa vida. Não digo que você vai virar um vagabundo, não é isso que eu estou dizendo. É a preocupação. A preocupação nos destrói, irmãos. E o inimigo fica batendo palma quando vê você que diz que é crente, que confia no Senhor, que é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e não deixa Deus controlar a sua vida. Briga com o marido, briga com os filhos, já levanta nervosa ou nervoso pelas coisas do dia a dia. Deixa o Senhor controlar. A divindade do Senhor é um Deus justo, e junto com o Pai e o Filho, tem a substância eterna. Isso falando do Espírito Santo. A mesma essência e sem distinção. Nomeado ao lado do Pai e do Filho no batismo. Ele diz assim, quando nós no propósito do batismo. Ide, fazei discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No mesmo pé de igualdade, no mesmo nível. Então o Senhor nos diz aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só na Trindade. E os três têm o mesmo nível. Em Efésios capítulo 1, desenvolve o plano da redenção. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica o plano e a execução da redenção. Vocês perceberam a organização? O Senhor não gosta de nada desorganizado. Desorganização não é com o Senhor, porque Ele é um Deus organizado. Ele é um Deus que não gosta de bagunça. Quem gosta de bagunça é o outro. Porque Ele é um Deus de ordem. Na distribuição dos dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, de 4 a 6, o apóstolo Paulo diz que Deus, o Senhor, e que o Espírito são o mesmo Deus, que através das três pessoas distribui os dons espirituais para a vida da igreja. Nós temos que procurar, irmãos, desenvolver os dons que o Senhor nos dá, né? Nós temos os dons, porque o Senhor nos dá. Mas muitas vezes eles morrem conosco, porque a gente não coloca o dom para desenvolver. Isso eu estou falando para mim mesmo. Na própria criação do homem, o Senhor se manifesta. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. O Espírito da verdade, porque a sua função é revelar a vontade de Deus e conduzir o crente a toda a verdade. Capacita o crente a entender a verdade de Deus, tanto em relação à revelação escrita, quanto à aplicação na própria vida do crente. Então, o Senhor, Ele revela a você, crente, o que está faltando na sua vida. Às vezes você fala, Senhor, o que está acontecendo comigo?
Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para cima, vou para baixo. Mas o Senhor é que nos dá a revelação daquilo que Ele quer para nós, daquilo que nós somos para Ele. O Espírito da verdade, porque sua função é revelar a verdade de Deus e conduzir o crente a toda a verdade. Capacita o crente a entender a verdade de Deus, tanto em relação à revelação escrita, quanto à aplicação na própria vida do crente. Ele é o Espírito de Deus, nós estamos falando do Espírito Santo. Ele é o Espírito de Deus, que em Gênesis se movia sobre a face das águas. Sua presença na formação da criatura humana, sua grandiosidade, sua grandiosa obra. A Bíblia nos afirma que o Espírito Santo está exposto a sofrimentos que não podemos entender. A sua participação é dolorosa, pois sendo ele invisível, facilmente esquecemos a sua presença e agimos de maneira inconveniente com tão grande presença. O Senhor, Ele é um Deus de ordem, como já foi dito, né? A sua presença tem que ser notória na nossa vida. Quantas coisas nós aprendemos nessa vida, né? Muitas vezes aprendemos tantas coisas inúteis, que não nos leva a lugar nenhum. Nós estamos agora no nosso Brasil com a política, uma arruaça, né? Uma bagunça, ninguém entende ninguém. E muitas vezes nós deparamos com essa bagunça e nós muitas vezes nos envolvemos, né? Nos envolvemos com esse mundo pecaminoso, com as coisas que o mundo está trazendo, né? Mas o Senhor nos chama a ter comunhão com a grande presença dEle. Devemos, portanto, tomar conhecimento a respeito de tão excelente pessoa, que é o Espírito Santo, onde ele se encontra e qual o seu real desejo para conosco. O mundo tem nos apresentado tantas coisas, irmãos, tantas coisas, né? E nós queremos, o nosso coração é enganoso, nós queremos tantas coisas. Se a nossa geladeira está velha, nós queremos uma geladeira nova, novinha, instalando. Estou falando para mim mesmo. Se os nossos móveis já estão mais para lá do que para cá, eu tenho um guarda-louça lá que cada vez que eu abro, ele dá risada da minha pessoa. Porque já tá pedindo outro. E essa semana eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou trocar tudo de dentro de casa, vou jogar tudo fora, eu quero tudo novo. Olha a minha oração. Eu quero tudo novo. Porque o Senhor fala na sua palavra que tudo novo se tornou. Então eu quero tudo novo. Aí o Senhor falou assim para mim, você quer tudo novo? Então renova a tua mente, renova o teu coração, deixa as coisas do mundo, deixa o mundo correr atrás das coisas perecíveis, deixa o mundo se gloriar em si mesmo, mas quanto a você, guarda o teu coração, guarda a tua mente em Cristo Jesus. E eu falei para o Senhor, eu preciso renovar meu guarda-roupa. Isso as irmãs mais sentem essas dificuldades, né? O homem não, o homem, pelo menos os de antigamente, né? Colocava uma roupinha lá lavada, passada e estava tudo certo, né? Hoje eles querem tirar a sobrancelha, fazer as unhas, você é da antiga, fazer o cabelo, ficar bombadinho, né? Bombadinho até que tudo bem, né? Porque faz bem para a saúde. Mas o que o Senhor espera de nós? Que o nosso desejo
seja conhecer o Senhor, deixando para trás as coisas que ficam neste mundo e prossigamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Se não aprendemos com o Espírito Santo e a sua doutrina, Satanás vai querer ensiná-la ao seu modo. A igreja não é um lugar separado do mundo. Ela é 4 paredes que abrigam um povo que está buscando o Senhor, mas não está fora do mundo. Quantas vezes, ou quantas pessoas trazem o mundo para dentro da igreja? Isso é um perigo, porque contamina a alguns. Por isso que nós temos que estar firmes na palavra do Senhor, firmes em Deus, para não sermos contaminados. E como é fácil contaminar. E como é fácil Satanás usar palavras de assédio, né? E nos contaminar. O Espírito Santo e a sua doutrina tem que estar firme no nosso coração. E o Espírito Santo é assim oficialmente chamado, porque sua obra é santificar. Não adianta você ter todos os bens dessa terra e a sua mente estar contaminada, o seu coração estar contaminado, a sua vida estar contaminada. Nós ligamos a televisão, né? E agora que eu estou aposentado, estou mais em casa, então eu procuro ver o noticiário, né? Meu Deus, eu ligo e desligo na mesma hora, porque é só morte, é o feminicídio. Hoje nós estamos no mês da mulher, né? Por isso que eu estou falando um pouco da mulher. É feminicídio, é mulher querendo mandar no homem, é o homem acabando com a vida da mulher. E tudo isso por falta de santidade, por falta do conhecimento de Deus. Chamado às vezes simplesmente Espírito Santo, Espírito Eterno, Espírito de Deus, Espírito de Jeová, Espírito do Deus vivo, Espírito de Cristo, Espírito da vida, Espírito da graça, da verdade e Espírito da glória. Romanos 8, 9, Efésios 1, 13. Precisamos conhecer a quem nós servimos. Muitas vezes nós adentramos a igreja com um coração de pedinte, com um chapéu na mão, né? Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, olha, meu filho, Senhor. E aí? Só queremos pedir. O pedir a Deus é lícito. Mas o Senhor tem muito mais para nos dar. O Senhor tem o Espírito Santo para nos dar, para dirigir a nossa vida. Ele não vai deixar você passar fome, não. Ele não vai deixar você com o chapéu na mão. Porque a promessa do Senhor há de se cumprir na nossa vida, na vida do crente. O Senhor é assim chamado, porque a sua obra é santificar. O Senhor Jesus sabia melhor que qualquer homem quem era o Espírito Santo. Falou dele como de uma pessoa que revela a pura verdade. Chamou Consolador, que significa o que ajuda ao longo do caminho. Muitas vezes nós queremos para ontem as coisas, né? Nosso coração é enganoso, nosso coração é perverso, nosso coração é enganoso. Nós queremos uma coisa, nós queremos para ontem. E nós colocamos isso muitas vezes diante de oração. E o Senhor fala para nós, espera. Aí espera 1, 2, 10 anos. E aquilo que você espera não vem. E você se agonia.
Mas o Senhor fala que Ele é o melhor. Ele é o melhor para a sua vida. Ele é o que você precisa. E Ele sabe exatamente o que você precisa. O Senhor Jesus sabia melhor do que qualquer homem quem era o Espírito Santo. Falou dele como de uma pessoa que revela a pura verdade. Chamou Consolador, que significa o que ajuda ao longo do caminho. Chamado para ficar ao lado da pessoa com a finalidade de ajudá-la em qualquer problema, necessidade ou situação. É advogado no sentido de ser defensor da sua causa. É o auxiliar, aquele que está pronto, é poderoso para fazer o que for necessário. O Consolador virá, disse Jesus, a fim de que esteja para sempre convosco e convencerá o mundo do pecado. Isso está em João 14, 16 e João 16, 8. O Espírito da verdade. Jesus prometeu a seus discípulos que seriam batizados com o Espírito Santo alguns dias depois da sua ascensão, e que então teriam poder para serem suas testemunhas. Isso está em Atos 1, 4, 5 e 8. Nós somos testemunhas do Senhor. E que testemunhas fracas que nós somos, muitas vezes, né? Muitas vezes não aguentamos nada. Às vezes nos portamos pior do que o ímpio aí fora. Ah, pisa no meu pé para você ver o que acontece. Fala mal da minha mãe, do meu pai, para você ver o que acontece. No seio da família, muitas vezes nós não somos muito bem queridos, né? Porque muitas vezes nós somos os primeiros a levantar e lascar a língua na família. Mas o Senhor nos chama a proceder com sabedoria. Ele é o Espírito da sabedoria. Isso está em 1 Coríntios 2, 6 a 10. O Espírito procede, a sabedoria procede do Espírito. O Espírito Santo nos ensina. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, diz o Senhor, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Uma das coisas que o Senhor tem me ensinado nos últimos dias é fermer la bouche. Fermer la bouche. Mulher gosta muito de falar, né? Isso já é uma característica feminina, falar muito. E às vezes dá mesmo vontade de, sabe, de falar tudo, né? Mas o Senhor tem me ensinado. Ferme la bouche. Fica quieta. Deixa o Senhor trabalhar. Seu filho está te aborrecendo, ferme la bouche. Seu marido pisou na bola, ferme la bouche. O cachorro latiu demais, ferme la bouche. Tem muito trabalho para fazer dentro de casa, boca calada, faz o que dá, o que não dá deixa para amanhã, e glória a Deus e aleluia. Tem comida pronta? Aleluia. Não tem comida pronta? Vai dormir de barriga vazia, e glória a Deus. Irmãos, essa é a vida do crente. É coração quente e boca fechada. Coração fervendo pelo dom de Deus e boca fechada e joelho no chão. Isso não é conto da carochinha. Isso não é para divertir plateia. Isso é a verdade que Deus coloca na nossa vida. Ajoelha,
Quanto tempo você ficou ajoelhado, buscando a presença de Deus? 5 minutos? 10 minutos? Nem 1 minuto? Não tem o costume? Ajoelha. Não sabe o que falar na presença de Deus? Ajoelha. Espera. Espera o Espírito Santo encher a sua boca. Ele vai encher a sua boca. Ele vai te dar a sua vitória. Mas dobra o teu joelho. Ah, eu chego em casa muito cansada, não dá para dobrar o joelho, não. Eu já caio dormindo na cama. Na sua cama, põe seu pensamento no Senhor. Espera no Senhor. E Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida. É uma bênção quando o crente começa a compreender que o Espírito Santo habita nele. Sim, uma pessoa divina em sua própria vida. Olha que delícia isso, gente. Muitas vezes nós não temos essa percepção que o Espírito Santo habita em nós. Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar. Ele sabe que antes do pensamento chegar à nossa mente, Ele já conhece. Você pensa que o Senhor não conhece o que você está pensando? Antes do pensamento chegar na sua cabeça, Ele já conhece. Olha, o Senhor é maravilhoso. É uma bênção quando o crente começa a compreender que o Espírito Santo habita nele. Sim, uma pessoa divina em sua própria vida. Porém, chega a ser 1000 vezes mais maravilhoso quando verifica que é o mesmo Espírito, a vida pessoal do Pai e do Filho, que tem chegado agora a ser sua própria vida, sua própria vida pessoal, no mais íntimo do seu ser. O Senhor habita no mais íntimo do seu ser. Por isso Ele te conhece. E conhece muito bem. Não adianta atravessar aquela porta ali e fazer carinha de santo. Não adianta. Não adianta dentro da igreja dizer glória a Deus, aleluia, e rodopiar, como muitos fazem, né? Não tenho nada contra, não. Mas se você não tiver cheio do Espírito Santo lá fora, só é cheio do Espírito Santo quando atravessa essa porta. Não adianta de nada. Nós temos que ter o Espírito aqui dentro para qualquer um que pergunte o motivo da nossa fé. Nós estarmos prontos para responder. Não nos igualar ao mundo, mas que o mundo veja em nós alguma coisa diferente. O Consolador está dentro de nós. O Deus de Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se estamos assim, com o coração pesado, muitas vezes o inimigo lá fora fazendo assim para a gente, vem. Ele é sutil, né? Dizem até que ele usa sapatinho de lã, porque ele é sorrateiro. Então, se o teu coração está vacilando, sabe o que acontece? O sapatinho de lã, ele está preparado para entrar no seu coração, na sua mente e destruir a sua vida. Cuidado, cuidado, porque Satanás, ele está, a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, pronto para tragar aquele que dá mole, né? Como diz, aquele que não está firmado no Senhor. O Senhor diz, né? Vinde, pois, e arrazoemos. Vinde, pois, e coloque as suas razões. Por que você está triste? Por que você anda pesaroso? Por que você chora? Por que você não desfruta da bênção de Deus? Está preocupado com o mundo? Está preocupado com o aluguel? Está preocupado com a alimentação? Está preocupado com a criação dos filhos, que não é fácil?
nesse mundo que nós estamos vivendo, não é brincadeira. Eu tenho um neto lá de 17 anos, que todo dia ele chega com novidade. Todo dia ele chega com uma novidade. Eu gosto, claro, né? Porque ele é divertido. Aí, essa semana, ele trouxe uma briga que aconteceu lá no colégio. Um colégio brigando com outro colégio. A turma do outro colégio foi lá visitar a turma do colégio que o meu neto estuda, né? E foi um quebra-pau, irmãos. Uma coisa de louco, sabe? Tudo garoto de 17, 18, 15. As meninas estão pior do que os moleques. As meninas é que incentivam a briga. E tinha um cara que ele não tinha nada a ver, ele nem era estudante, nem nada. Ele passou e viu a bagunça lá. Ele entrou no meio e começou a dar chute em todo mundo. Totalmente dominado pelo diabo, sabe? Começou a espalhar chute, pontapé. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse é o mundo que as nossas crianças estão vivendo, né? Um mundo sem regra. Tudo é válido. Tudo é possível, né? Mas nós temos que orientar os nossos jovens. É urgente isso, é urgente, não é para ontem, é urgente colocar regras em casa, prestar atenção o que o jovem está fazendo. Eu sempre pergunto para o meu neto, e aí, como é que foi o dia? Ah, vó, foi tudo normal, tudo normal. Eu falei, mas e aí, o que você aprendeu? Ah, aprendi que daqui a pouco eu vou ter que trabalhar, daqui a pouco eu vou ter que enfrentar as coisas. Eu falei, então, meu filho, se prepara, estuda. Porque senão, não que eu sou contra ou a favor de serviço simples, não é. Mas se você pegar um servicinho melhor, né? Estudar, se esforçar, conseguir alguma coisa melhor, vai ser bom para a sua vida, né? Mas o Senhor nos orienta a darmos orientação aos nossos filhos, orientação à nova geração, falando do Deus Altíssimo, né? Encaminhando os jovens. Senhor amado. Por isso convém a nós, a cada dia, tomar conhecimento a respeito de tão excelente pessoa, aqui falando do Espírito Santo. Onde ele se encontra e qual o seu real desejo para conosco. Nessa palavra de instrução, vamos conhecer algumas particularidades a seu respeito, as quais nos convém saber, porque se nós não aprendermos com o Espírito Santo a sua doutrina, com quem aprenderemos? Saiba que Satanás, com a sua astúcia, vai querer usar pessoas para ensinar a seu modo. Eu vou repetir. Saiba que Satanás, com a sua astúcia, vai querer usar pessoas para ensinar a seu modo. A seu modo, ao modo de Satanás. Desviando a sã doutrina. Falando de coisas que não estão na palavra de Deus. Na prosperidade que não é a prosperidade do Senhor. Tantas coisas que estão sendo pregadas, que fogem da palavra do Senhor. Nós temos que estar atentos a tudo isso. Os dias são maus, irmãos. E o diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele é diabo de verdade. Isso aqui já foi falado. O Espírito Santo, às vezes, é chamado simplesmente o Espírito. O Espírito eterno, o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, Espírito do Deus vivo, Espírito de Cristo, Espírito de vida, Espírito da graça e Espírito da verdade. Porém, não importa com que nome os chamamos ou conhecemos, o que importa é a sua obra
na minha e na tua vida. É isso que importa para nós. Importa a nossa condição de filhos. Em Gálatas 4:6 diz assim: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Importa a nossa segurança em Cristo. Em Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Importa sermos selados por ele. Efésios 1:13. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Se somos selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo de Deus, nós temos que zelar em viver uma vida de acordo com aquele que nos chamou. Para os discípulos que acompanhavam Jesus durante alguns anos, sua companhia, sua presença, seus ensinos já faziam parte da rotina da vida deles. A notícia da sua partida causou perturbação aos discípulos. Jesus, sabendo disso lhes disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você e eu estamos muito preocupados com esse mundo? Estamos muito preocupados com os governantes? Estamos muito preocupados com os rombos, né? A ladruagem? O Senhor nos orienta. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa é que tem que ser a nossa preocupação. Nós não vamos criar raízes aqui, como tem árvore aí de 300 anos, de sei lá quantos anos, que são muito mais, são até veneradas pelo tempo da sua idade, da sua vida. A palavra de Deus diz que os nossos anos são 70, e se houver muito vigor, 80, 90, isso se houver muito vigor. Mas o que nos interessa nessa terra é estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor. E aonde Ele estiver, nós estejamos também. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa esperança. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu tenho orado ao Senhor e o Senhor tem feito uma obra muito, muito maravilhosa na minha vida. Que eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com... Não é posição social não, mas em ganhar, sabe? Uma coisa que me deixa nervosa é quando o din-din está faltando. Talvez você também seja assim, né? Por causa das contas para pagar, conta de luz cada vez mais cara, ou a comida cada vez mais cara, as barriguinhas lá em casa precisando da comidinha, e agora vai chegar um nenezinho novo, eu já estou preocupada com ele. Mas o Senhor tem feito uma obra maravilhosa na minha vida. Eu tenho lançado nas mãos do Senhor toda a minha ansiedade.
E Ele te convida nessa noite. Coloca nas mãos do Senhor a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos que crer, irmãos. Não tem outro caminho. Nós temos que crer, ou então estaremos perdidos. Eu tenho uma pessoinha, uma sobrinha minha, que está completamente, eu não sei se completamente, porque o Senhor pode resgatar, mas está perdida. Sabe por quê? Perdeu o emprego, perdeu o namorado, perdeu, os filhos estão debandando, ela está entornando. Ontem eu vi uma pessoa lá, passando alguma coisa meio esquisita, aquela que fuma assim, sabe? E eu falei, Senhor, uma pessoa que foi batizada nas águas, uma pessoa que a escola dominical era dentro do quarto dela, dentro da igreja. Então isso me assustou demais, quebrou meu coração. Mas é isso, irmãos, o mundo está oferecendo isso. O mundo está oferecendo todas as possibilidades para que você seja feliz. Eu nunca vi tanto desejo de ser feliz. Erra? Mas eu preciso ser feliz. Manda o marido embora de casa, mas ele não me fazia feliz. O marido dá uns tapas na mulher, ela não me faz feliz. E essa pessoa nunca vai ser feliz e vai se afundar cada vez mais, porque a nossa felicidade, a felicidade está em Cristo Jesus e o seu poder. Ele é o único que pode preencher o nosso coração, preencher a nossa mente e nos dar vitória sobre tantas coisas que estão acontecendo nessa terra. Que Deus possa nos ajudar. Eu fiz alguns versículos aqui, mas eu acho que já está de bom tamanho, né, irmãos? Que o Senhor fale ao teu coração. Não deixe ser enganado ou enganada por Satanás. Não deixe Satanás pregar para você, pregar as suas mentiras. Mas se abra ao poder do Espírito Santo. O Senhor sabe exatamente o que você precisa. O Senhor sabe exatamente o seu deitar e o seu levantar. Você está desempregado? Ore ao Senhor. Não ponha obstáculos, né? Não, eu sou autodidata, eu sou sei lá o quê. Eu sei isso, eu sei aquilo. Talvez o Senhor queira te dar um serviço mais simples, mais humilde, mas que o pão chegue na tua mesa. Não seja orgulhoso com Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor rejeita o orgulhoso e exalta o humilde. Seja humilde na presença do Senhor. E a seu tempo Ele vai te exaltar. É isso que eu tenho para hoje. E tem terminando, o Senhor me fez lembrar. Quem põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. Você quer servir ao Senhor? Você está servindo ao Senhor? Não volte atrás. É daqui para frente. Você pôs a mão no arado para servir ao Senhor? Você pôs a mão no arado? Não volte atrás. Porque o seu estado pode ser pior do que esse que você se encontra. Não tire a mão do arado. É daqui para frente. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. E Ele cumprirá o desejo do coração dele na sua vida. Que Deus nos abençoe.